Olá a todos, graça e paz, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. Vamos aí fazer uma série de vídeos aí, lançar no mínimo um vídeo por semana. Nesse momento de pandemia, nós acreditamos que a mensagem do Senhor ela tem que estar em evidência, porque é ela que traz o conforto, ela traz o consolo, ela traz a direção, ela acalenta os nossos corações, ela traz paz, ela alivia a angústia. E é neste momento de tanta turbulência que nós vamos meditar na palavra do Senhor. E eu vou te dar uma estratégia hoje de como você vai lidar com essa ansiedade. De como você vai lidar com todas essas situações. Não pense você que nós também não estamos a passar por isso. Pelo contrário, nós também estamos. Mas nos momentos da angústia a gente gruda na família e fala, vamos orar para que Deus nos traga uma orientação, traga paz em nossos corações, porque senão o negócio vai ficar feio. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de Efésios capítulo 4, versículo 13, Romanos capítulo 1, versículo 23, vou mencionar sobre Êxodo 7, versículo 14, e também Marcos capítulo 10, versículo 32 a 34. Então, anota aí esses versículos, que será os versículos base para essa mensagem que hoje eu intitulei de Fé em Tempos de Crise. Então nós precisamos ter fé nesse período que não está fácil para ninguém, tá certo? Então vamos ao seguinte, vamos trocar essa ideia, mas antes solta a vinheta e na sequência então nós vamos falar sobre esses versículos que acabo de mencionar, tá certo? Solta a vinheta e vamos lá. Bom, pegue aí então sua Bíblia e vamos que vamos, tá certo? Efésios capítulo 4, versículo 13 e 14 diz o seguinte: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Olha só, nós vamos começar com esse versículo base aqui. Na verdade, todos serão a base, mas esse aqui será, vamos dizer, o alicerce para essa casa, tá bom? Eu gostaria que você prestasse atenção naquilo que acabamos de ler agora. Hoje, nós passamos por uma pandemia, passamos por uma crise tão grande, e os noticiários só reportam tragédias, morte, aumento desse vírus e não traz nenhuma esperança. Pelo contrário, só traz situação de morte. Pessoas que estão a morrer, a economia não vai se recuperar tão cedo, você que é empresário pode chegar à falência, você que é empregado precisará de uma ajuda. O Brasil está, não só o Brasil, o mundo já está caminhando para um colapso. Então, a gente começa a enxergar vários fatores que nos levam a falar assim, será que existirá amanhã para nós? Eu gostaria que você pensasse uma coisa, nós passamos por 2 guerras mundiais, nós passamos também por uma pandemia que eles falam que é a gripe espanhola, passamos também por outras, mas essa que eu acabei de mencionar agora, a gripe espanhola, foi muito violenta, morreram muita gente. E naquele período, eles pediam para você ver como é que era um negócio tão sério, eles pediam para que as pessoas jogassem os seus mortos na calçada para facilitar a colheita, o recolhe dos corpos, para facilitar no recolhimento dos cadáveres. Olha que situação que nós já passamos, E hoje nós passamos por mais uma situação. Nós passamos também pela queda da bolsa lá nos Estados Unidos, que afetou também o mundo inteiro. Muitas pessoas se suicidaram, entre outras coisas. O que eu quero dizer é que hoje, 2020, nós estamos aqui em mais uma crise e agora uma pandemia. E uma pandemia de mãos dadas com a crise econômica. E agora, o que faremos?
Eu poderia ser aqui um profeta do caos, mas eu quero dizer que há esperança. Deus tem um propósito para as nossas vidas. E o primeiro deles é que você possa se acalmar e confiar nele. É tempo agora de nós colocarmos o Evangelho em prática. É tempo agora de nós colocarmos a solidariedade em prática. Ajudar uns aos outros, amar uns aos outros. Agora é tempo para isso, né? Então, o primeiro é nós precisamos nos livrar desta angústia, nos livrar dessas coisas que nos oprimem de tal modo que não conseguimos mais viver plenamente. E aí esses versículos que acabo de ler agora, ele traz algo importante. Ele fala para nós não sermos como as crianças. Ele quer que nós possamos amadurecer e crescer. Então, se você não é mais criança, você tem que ter um entendimento. E agora eu quero exercitar uma coisa contigo. Para quem é médico, a função do médico agora é cuidar dos doentes, é medicar e tudo mais. Do enfermeiro a mesma coisa. Do policial é cuidar para que não vire uma algazarra e continue a colocar em prática aquilo que é para ser feito. A ordem, a decência e a ordem, né? Para nós que cremos em Cristo, nosso papel, se você não é médico, se você não é policial, se você não é político, se você não é economista, né, o seu papel então é dobrar o seu joelho. Se você é policial e também é cristão e médico também é cristão, você também pode orar. Siga-nos, por favor, nos ajude. Mas a função específica no momento, se você tem uma fé em Cristo, é dobrar o seu joelho e começar então a pedir a Deus misericórdia. E pedir para que Ele cumpra o seu querer e o seu propósito. Pare de ser levado por um lado e para o outro. Pare de dar ouvidos a essas sequências de calamidade. Comece a colocar a sua fé em ação. E aí eu quero ler outros versículos com você, né? Por que eu quero ler outros versículos com você? Porque lá em Romanos tem um versículo que menciona algo muito importante. Em Romanos 1, versículo 23, ele traz uma palavra porque as pessoas mudaram, deixaram de confiar em Deus, deixaram de acreditar na palavra de Deus. E aí eu te faço uma pergunta: você crê na palavra de Deus ou crê no caos que está instaurado? É certo que a matemática e a ciência está aí para dizer, mas a fé é um contraponto fundamental, né? E aí diz assim, aqui em Romanos capítulo 1, versículo 23. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Olha só, mudaram a glória de Deus por um Deus todo-poderoso, agora por um Deus pecador, por um Deus corrupto. Olha só que situação. Agora, eu quero cutucar onça com vara curta, como diz minha mãe. Se você tem uma fé em Cristo, por que não exercer? Se você tem uma fé que Deus pode colocar as mãos em tudo que está acontecendo, por que não exercer? Será que a sua fé ela foi extinguida? O que aconteceu com a sua fé? E então, eu gostaria que você pensasse um pouco. É normal que nós, como seres humanos que somos, ficarmos pensativos, abalados, entre outras coisas. Eu daria exemplo para você. E é por isso que eu pedi para você ler, mas eu vou pedir para você ler depois com tempo, porque senão nós vamos tomar muito tempo lendo esse versículo, mas tome nota. Êxodo capítulo 7, versículo 14. Você entenderá o que aconteceu lá no Egito. Lá no Egito, havia um povo, se você não sabe, o povo hebreu estava lá. E o povo egípcio havia escravizado esse povo. Então Moisés, ele foi levantado para libertar o povo ali do Egito, para libertar o povo da escravidão. E aí entra uma coisa importante. Deus, para manifestar o seu poder, para demonstrar a sua força, ele permite que 10 pragas alcancem aquele povo. Então houve sangue, rãs, piolhos, moscas, morte de rebanhos, feridas, granizo, gafanhotos, trevas, morte dos primogênitos. Olha só, o povo ali, eles viram
tudo isso. E tem mais. Eles saíram do Egito com tudo aquilo que eles haviam trabalhado e conquistado, saíram ali com seus despojos. No deserto, Deus mandava o maná, Deus mandava o alimento, não faltava água, suas roupas não acabavam. Quando o exército de Faraó veio atrás deles, Deus faz com que Moisés abra o mar. E olha que coisa linda. O povo passa o mar a seco. Você está entendendo? O povo viu vários milagres. O povo presenciou todos esses milagres. Mesmo assim, o coração do povo endureceu. Detalhe: as colunas de fogo serviam para aquecer o povo durante a noite e a nuvem para conduzir ali com uma sombra, porque durante o dia o calor ali no deserto era escaldante. Deus foi tão gracioso que cuidou do povo. Mesmo assim, a dureza do coração daquele povo fez com que eles não adentrassem a terra prometida. E aí eu te faço uma pergunta. Em meio a essa pandemia, aonde você está colocando a sua fé? Nesse período de crise, aonde você tem crido? Nós vemos que as igrejas, elas não cresceram, elas incharam. E esse inchaço não é algo normal, é uma doença. Nós precisamos de cristãos que compreendam quem é Jesus. Tem muitas pessoas orando por casas, por carro, por finanças, por cura, mas eu quero dizer algo triste. Se você não tiver firmado em Jesus, mesmo com a sua cura e com as suas riquezas, você está fadado a ir para o inferno. Não é a quantidade de bênção que garante que eu sou salvo. Não é a minha cura que garante que eu sou o homem livre e salvo, mas é a minha fé em Jesus. E aí eu te pergunto, aonde está a sua fé? A pandemia está aí. Crises e mais crise. Pessoas não sabem o que fazer, mas e você? Que caminho você vai tomar? Em Efésios 4, assim como nós lemos aqui, você não pode ser mais como criança. É tempo de ter o entendimento. Uma criança, você explica uma coisa aqui para ela, daqui a pouco você tem que explicar de novo. Mas você não é mais criança. E aonde está a sua fé? E o mais engraçado, que no Novo Testamento, no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 32, Jesus narra a sua própria morte. Jesus ali explica para eles o que iria acontecer. Desculpa a minha tosse. Jesus explica ali o que iria acontecer, né? E Jesus fala aos 12, né, que ele seria entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. E eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. No versículo 34 diz que zombarão dele e cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Olha só. Jesus já estava aqui predizendo o que iria acontecer. E o povo não prestou atenção. E agora eu quero chamar a sua atenção. A Bíblia também menciona que nos finais do tempo haveria terremotos, maremotos, pandemias. A Bíblia já menciona isso. E aí agora eu te pergunto, aonde está a vossa fé? E aí eu chamo a pergunta, fé em tempos de crise, como nós podemos exercer? Acreditando na maior profecia, que é a Bíblia. A maior profecia de todos os tempos é a Bíblia. E a Bíblia já nos garantia isso. E olha que coisa interessante. Mesmo Jesus dizendo que iria morrer, mas queria ressuscitar e tudo mais, Pedro saca da espada e dá na orelha do soldado. Aí Jesus já cola a orelha daquele homem. Olha só. O que eu quero dizer então é que mesmo Jesus mencionando o que iria acontecer, os discípulos tiveram dificuldades em acreditar. Todos ali se abateram. Eu quero dizer que para nós, mortais seres humanos, às vezes é difícil colocar a nossa fé em ação. Mas a fé só acontece quando nós colocamos ela em prática. E a fé só é exercida no momento que nós não podemos mais testificar, quando a ciência não puder mais comprovar.
Então aí nós colocamos a fé. A fé, como dizem Hebreus, ela é um firmamento de coisas que nós não esperamos, que nós não vemos. Então agora é a hora de nós colocarmos a nossa fé em ação. E eu gostaria que você colocasse a sua fé em ação. Eu gostaria que você colocasse a presença de Deus na sua vida para que nesse momento de pandemia você pudesse declarar a graça e a glória de Deus. Não seja uma pessoa amarga, apenas maldizendo. Ah, isso é uma desgraça. Ah, isso não sei o quê. Não, glorifique a Deus. Agradeça a Deus, né? Muitos estão morrendo, mas se você estiver assistindo esse vídeo, se você já assistiu esse vídeo, eu não sei, mas se você que está interagindo agora comigo, preste bem atenção. É tempo de amadurecer. É tempo de buscar crescimento. É tempo de buscar uma estratégia em Cristo. Deixe de ser criança. Não seja como o povo de Israel quando estava no Egito, que viram os milagres e maldisseram não, e não acreditaram. E aí eles ficaram 40 anos no deserto. Depois de tudo isso, lá na frente, no livro de Marcos, e Mateus também narra, mas em Marcos fala sobre que Jesus menciona sobre a sua morte. E eles não deram ouvido. Lembre também de Romanos, que mudaram a glória de um Deus forte, poderoso, por um Deus corrupto. Então mantenha a sua fé, mantenha a cabeça em pé, convide a sua família para orar. Aproveita aí essa brecha, né? Comece a orar, comece a dar graças a Deus, planeje a sua vida com sua família. Coloque lá pautas, olha, eu quero orar com a minha família porque nós precisamos desse socorro, precisamos desse auxílio, precisamos dessa direção. Trace metas em família. Não sabemos como iremos sair dessa crise, mas eu quero dizer que se nós colocarmos a nossa fé e a nossa esperança em Cristo, muitas coisas novas irão acontecer, tá certo? Quero terminar esse vídeo com você, desejando a você aí a presença e a graça de Deus. Eu quero dizer mais, que a maior riqueza que você possa ter nesse momento é a presença de Cristo em sua vida. Deus abençoe você, porque nós cremos que Jesus Cristo é o nosso santo remédio. E até o próximo vídeo. Fica com Deus. Abraço. Tchau, tchau.